Eu não me guio pelo que vejo, mas me guio pelo que vejo. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo teu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. De dentro do meu coração. A alegria do Senhor. Só quero levar. Tão benção, foi top. Vou agradecer o pessoal da organização aí. A alegria do Senhor é a nossa força e nós somos livres, aleluia. E é muito bom ver as pessoas chegando, felizes, alegres. Glória a Deus, nós estamos aqui na conferência Sou Influência, está sendo uma bênção. E como a gente está aqui cooperando com todas as igrejas, nós estamos trabalhando aí também na recepção, nós já trabalhamos no louvor, na organização, na mídia, na intercessão e na sala de oração. Nós estamos aqui com nosso irmão Adil, que está aí na sala de oração. E ali quando eu passei ali, ele estava orando por um rapaz. E quero saber dele como é que tá a experiência aí. Tá aqui com coisa, posso orar por você? Amém? Adil, como é que tá sendo a experiência aí de ver pessoas e poder estar orando por elas, decretando bênção na vida delas? Pastor, o que eu pude perceber ali, que foi uma honra para mim, que o seguinte, as pessoas estão chegando e estão pisando na casa do Senhor, aí chega as famílias
chega uma família com todo o seu grupo, uma mãe e um pai, e aí o que eu fazia, pastor? Eu dava os parabéns para eles. Eu dizia, você venceu, você conseguiu chegar mais um dia na casa do Senhor. Quantos hoje aí estão em cativeiro, estão presos, estão nas drogas e não vão conseguir pisar na casa do Senhor. E essas pessoas que estão aqui hoje conseguiram e foram vitoriosos nisso, e a família também, né, pastor? Então, é muito gratificante e é muito maravilhoso fazer parte disso tudo. Isso é interessante porque o intuito dessa conferência e de todas, né, que a gente faz e a gente realiza, a gente ajuda, essa de jovens principalmente, é com o intuito de diminuir a questão de criminalidade, de jovens nas drogas, de tantas enfermidades na alma, depressão, ansiedade, tanta coisa. E a gente trouxe isso para que venha diminuir. Manaus está entre umas cidades mais violentas do Brasil. E a gente em oração, clamando, intercedendo e fazendo esses movimentos, certamente a gente tem o intuito de diminuir esses índices, né? E Manaus não ser uma das mais violentas do país ou de criminalidade, mas que possa diminuir essa taxa e crescer de jovens que estão na igreja, servindo ao Senhor, em busca de uma melhora. Então isso é importante. A gente está aí há poucos meses de trazer um projeto abençoado, Impacto Radical, e o Adil aqui já participou muitos do Impacto Radical, eu participei do meu primeiro, e a ideia é trazer para Manaus, para que eu tenho certeza que esse projeto venha impactar mais vidas e mais pessoas venham servir a Jesus e diminuir mais esse índice, que não é bom, mas aumentar o índice de pessoas que estão sendo com a vida restauradas, jovens que estão saindo da criminalidade, jovens que têm uma vida na presença do Senhor. E o maior intuito disso tudo é fazer com que esses índices ruins caiam e os índices bons cresçam, em nome de Jesus. E é por isso que nós estamos em oração, orando por vidas. Eu posso te falar uma coisa, pastor? Pode. Ó, tá vendo isso aqui? Ó, pastor Den, sou influência, porque eu sou influenciador quando que eu levo um amigo meu a passar para o mundo do crime. Eu sou um influenciador quando eu pego um jovem e incentivo ele a vender droga. E hoje nós estamos podendo ser influenciador da palavra de Deus. O jovem ele pode influenciar o outro jovem com a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é um reino que nunca vai se acabar. É um reino maravilhoso que é servir a Cristo e andar nos caminhos dele. É isso aí. Demais, pastor. Então vamos continuar aí orando por vidas, né? E pergunte para mais pessoas, posso orar por você? É isso aí. Ore por mais vidas, para que vidas sejam restauradas e a gente possa aí levar esse amor adiante em nome de Jesus. Porque nós somos influenciadores. Isso tudo, a gente está fazendo tudo aí em cooperação, pastor Marcos, todos que estão se esforçando aí, apóstolo Pablo, a estar levando o melhor para o Senhor e essa juventude a servir a Jesus, né? Então Deus abençoe em nome de Jesus. Venha acompanhando aí como é que está a cobertura aí da sua influência. Se tiver pastor lá fora, vá buscar o seu pastor e traga ele aqui. Todos os pastores presentes, por favor, subam a plataforma. Ei, aqui ó, meu pastor, papai. Ei, meu pastor. Tamo junto, papai. Ei, aqui, papai, imune, papai. É nóis. Vamos lá. Vai subindo, vai subindo. Eu quero ver barulho, menino. Quero ver barulho. Bora, garoto. Eita. Olha aí esses homens de Deus aí, ó. Pastor Zé, já ali. Isso, olha aí. Os homens de Deus. Glória a Deus. Vai falar o nome e o ministério, tá certo? O nome e o ministério. Sou Daniel Gomes, do Ministério Mundo para Cristo. Pastor Ed Alencar, da Igreja de Guri. Pastor Frank Souza, do Base Church. Pastor Pablo Pinho, da Base Church. Pastor Ricardo da Conquista.
Pastor Zé Igreja Batista do Japim! Pastor Theo, Missão Batista, Nova Belém, Antônio Aleixo. O pastor é o que vai orar, ele vai se apresentar e vai fazer oração. Pastora Lúcia Damasceno, Ministério Oceans. Pastor Júlio da Geradora de Vida. Isso aí. Pastor Marcelo da Igreja Eterna! Pastor Sidney, Igreja Aliança Eterna. Pastor Mauro do Ministério Tetelestai! Pastor Wilson, Igreja Batista Renovo! Pastor Júlio, Igreja Batista Renovo! Pastor Luiz Carlos, Igreja Batista do Santo Cemento! Pastor Júnior Campos, da comunidade apostólica Altares em Chama. Pastor José Arruda, Ministério Vida Nova em Cristo. Pastor Cleuton Júnior, Vaso Church! Pastor Giovanni Oliveira, Ministério Vida Pessoa. Pastor Gelson, da Igreja IEASE. Pastor Leandro, Igreja Aliança Evangélica de Flores. Pastor David, do Ministério Vida, cadê o Vida Jovem? Gelson. Oi. Pastor Mário da Igreja Vida! Pastor Ana Luz, da Igreja Batista Nova Vida. Palácio Vida, Congregação Batista Novo Negócio. Rapaz, esse pessoal aí viajou 210 quilômetros, irmão. 210 quilômetros daqui. Glória a Deus. Pastor Zé Luiz, Vaso Church! Pastor Lima, Igreja Aliança Eterna. Muito bem, gente, glória a Deus. Parabéns. Pastor Marcos, satomista. Paz de Cristo. Nós estamos aqui com o pastor Judson, da Igreja Batista Renovo, né? A gente está aqui na conferência Sou Influência. Pastor, como é que está sendo essa conferência do senhor aqui? Como é que está sendo esse momento aí com a juventude? Como é que está sendo a sua experiência? Olha, está sendo uma maravilha aí, estamos na 4ª edição, né? E a galera tá entrando no ritmo aí, devagarinho, tá se aquecendo. As palavras aí dos céus estão chegando até nós. E a expectativa é que fique mais uma vez marcado aí nos corações e que muitos jovens aí se rendam aos pés do Senhor, se reconciliem e outros reafirmem seus passos com Deus. Então a gente está muito alegre de estar aqui mais uma vez. Glória a Deus. Ano passado o senhor ministrou, né? Sim, sim. Foi uma bênção, graças a Deus. E a expectativa está aumentando, né? Mais pessoas. Qual acho que o impacto que o senhor tem na expectativa de trazer para essa geração, para a juventude, né? Não só para a igreja, mas na sociedade de modo geral? Olha, o influencer ele é diferente, né? Ele tem uma diferença muito grande em todos os aspectos, né? Mas falando diretamente desse ponto que você comentou agora, é muito relevante esse trabalho, tendo em vista a situação que nós estamos enfrentando hoje em Manaus. Manaus está terrível, a juventude está sendo extremamente bombardeada constantemente e trabalhos como esse precisam ser levantados. Então eu me sinto muito honrado de estar vivendo nesse tempo, num trabalho como esse. Louvo ao Senhor pela vida dos pastores que estão envolvidos, né? E motivo você que está nos ouvindo a vir a participar ou então a desenvolver outros trabalhos também. Pode nos chamar que a gente tem a alegria de participar também. O nosso intuito, realmente, nosso desejo é levar a palavra de Deus para os jovens mesmo, para que eles então possam encontrar o caminho da verdade e sair, né, dessa terrível situação que nós estamos encontrando hoje, essa triste realidade aqui na nossa cidade. Amém. Glória a Deus. Qual a mensagem que o senhor deixa aí, primeiramente, para os líderes, né? Está aí próximo ano conosco aí nessa conferência. E para a juventude também, né? Que precisa estar envolvida, precisa estar aí fazendo parte disso, para que possa, porque
há uma geração a ser ganhada, né? Sim. Para Jesus. E cada jovem da sua igreja, da minha igreja, tem amigos, conhecidos, né, não só da igreja, mas que precisam influenciar outras vidas, precisam ir no mundo lá fora e até no seu âmbito familiar pode influenciar muito mais. Qual é o seu recado que o senhor deixa aí? Olha, para você que é líder de igreja, né, que trabalha com jovens de alguma maneira, meu convite para você é que você venha conhecer. Eu sei que às vezes gera uma preocupação, uma desconfiança, mas chega junto, dá uma sondada. Aqui a gente tem um cuidado muito legal e a gente tem vivido um tempo de comunhão muito gostoso, né? A gente não tem um intuito político, aqui não tem um cunho financeiro também. Aqui nós encontramos homens e mulheres de Deus aqui com o coração voltado para o reino e que amam os jovens, amam a juventude. Então vem conhecer, o desafio você, vem sem compromisso, chega com a gente um dia, faz uma visita, participa de um dos cafés que estão sendo realizados e ao certo aí Deus vai mostrar para você uma direção. E para a juventude, a nossa juventude aí toda, fica aí o nosso abraço, se empenhe cada vez mais, se envolva cada vez mais na sua igreja local, trabalhe mesmo, mergulha nesse negócio aí, porque vocês hoje são aqueles que estão aí na ponta, vocês aí que a igreja conta, Deus conta com você, então desenvolvam-se, aproveitem essa oportunidade que Deus tem dado, né? Se lance mesmo nesse ministério que é maravilhoso e ao certo Deus vai te surpreender cada vez mais. Amém, muito obrigado, Amém? Deus abençoe. Tamo Obrigado, junto, obrigado, tá bom? Somos influências. Amém. Estamos aqui com mais um pastor, amém? Pastor Júnior, da Altares em Chamas, lá na Cidade de Deus. Eu já conheço ele há um bom tempo, né? Esse seu trabalho aí com a juventude, trabalho aí com a comunidade. E hoje está aqui na Conferência Influência, primeira vez que está aqui, né? Primeira vez, meu irmão. Primeira vez, mas já está sendo uma bênção em nome de Jesus, não é verdade? Está sendo extraordinário. Eu estou muito entusiasmado, muito empolgado com tudo que está acontecendo. Os jovens precisam disso, né? Nossa geração está precisando desse impacto, desse movimento, e eu me sinto muito honrado em ser convidado para um evento de tanta proporção como Sou Influência. E essa 4ª edição está tendo uma proporção melhor, está vindo mais gente, mais jovens. Qual é a importância disso para você? Para mim, hoje, o Sou Influência, ele tem um impacto fundamental diretamente nos jovens. Eu estava vendo uma entrevista do próprio pastor Marcos, ele dizia, né, que a igreja está perdendo para a criminalidade. A gente não pode perder, a gente tem que usar a ferramenta. A ferramenta ela não salva, mas ela atrai. Então a ferramenta Sou Influência, para mim, é o ponto fundamental desse evento. É isso aí. E a igreja, os jovens precisam estar mais envolvidos, verdade, né? As igrejas precisam estar com cuidado assim, porque uma igreja que ela não tem um cunho geracional, criança, adolescente, jovens, está fadada a morrer. Verdade. Né? Isso é muito importante. Participar desse momento como igreja é muito importante, porque são líderes como você que entenderam o propósito disso, né? Porque podia estar fazendo a sua rede ali normal, mas estamos aqui juntos aí, fazendo essa grande conferência aí para glorificar o nome do Senhor. Isso é importante porque é a união, porque o mal é unido, né? Isso. Ali para fazer o mal, para crescer a criminalidade, e nós temos que nos unir aí para cada dia mais ganhar mais almas para Jesus. E fale aí da importância dos jovens que têm um meio familiar, um meio de amigos ali que precisam influenciar. Qual a importância disso para influenciar, para ganhar almas para Jesus, para trazer mais jovens para a igreja, para restaurar mais vidas e diminuir essa criminalidade que tem crescido, porque Manaus é conhecida como uma das cidades mais violentas do Brasil. Isso é um índice terrível, né? Verdade. Mas eu creio que ela ainda será conhecida novamente como a cidade do avivamento. Isso depende de cada um de nós, né, pastor Ed? Porque qual é a importância da gente entrar na vida do jovem? É a troca de amizade. Não tem como você ganhar um jovem e depois abandonar o jovem. Não. Você ganha o jovem, traz ele, dá novas amizades, dá um acompanhamento melhor e assim ele vai largar todas as velhas amizades, vai deixar tudo para trás e vai seguir uma nova caminhada com Jesus. E a nossa importância, a sua importância com o trabalho que você está fazendo, que é um trabalho maravilhoso, é de trazer esses jovens
para mostrar para eles que sim, eles têm potencial para estar aqui, para fazer o diferencial no meio dessa geração. E a gente tem que mudar esse cenário, né? A gente tem que mudar esse cenário. Se Manaus era mais violenta, temos que profetizar que em nome de Jesus que ela vai ser a mais avivada, ela vai fazer o diferencial no meio do povo de Deus e no Brasil. Isso aí. É isso que eu creio. Isso aí, eu também creio nisso. Muito obrigado, mano. Obrigado. Tamo junto e vamos ser influencer nessa geração, né? Um beijo pra vocês, um abraço aí pro nosso maker, que a gente chama, né? É o Dani Gomes. Aí o nosso Dani Gomes, Deus te abençoe, irmão. Valeu, Ed, obrigado, meu irmão. Estou aqui com a missionária Marta, ela que é uma mulher de Deus, missionária, empresária, do Rei da Picanha, né? Isso. E tá aqui na nossa conferência Sou Influencer. Missionária, como é que tá aí a expectativa, esse momento? Trabalhou tanto, né, para estar aqui neste dia. Qual a importância disso para a senhora? Gente, é muito gratificante, porque você vê jovens ali adorando ao Senhor, não tem coisa melhor, né? Aí, quantos jovens estão aí fora, né, no mundo, mas aqui não, aqui estão aqui adorando o Senhor, louvando. Eu passei ali, me arrepiei toda, assim, de ver, e não tem preço, né? O que a gente faz, o que o pastor Marcos tem feito, e a gente só tem a apoiar mesmo, porque é isso que a juventude tem que fazer, é isso que a gente tem que fazer por ela, porque isso aí é o futuro. Não adianta cuidar depois que já está... A gente também faz um trabalho com dependente químico, mas não adianta cuidar depois. O mais adianta, mas o mais importante é antes. Prevenir, né? Assim, o pastor Carlos Eduardo, ali do Projeto Mude, aí, a senhora está diretamente envolvida, né? A gente aí está arrecadando alimentos também para doação. Sim. É um projeto que necessita muito da nossa atenção. E tem aí tentado recuperar, né, vidas, né? Manaus é uma das cidades, aí, estatística, conhecida como uma das mais violentas do Brasil, né? Terceira mais violenta. Que estatística triste, né? Triste. E a gente está aí trabalhando, o pastor Marcos, o apóstolo Pablo Pinho, todos os pastores aí, trazendo essa conferência, não só essa conferência, mas efetivamente nas nossas igrejas aí, para diminuir isso. Como? Levando a palavra de Deus, levando o amor de Jesus. Como a senhora falou, a gente trabalha muito também ali para recuperar, mas a gente também trabalha para prevenir, e esse trabalho é um trabalho conjunto, e essa é uma importância para a sociedade, porque a gente trabalhando para prevenir, menos pessoas vão ter que ser recuperadas, né? Ainda vai haver, só que quanto mais a gente ganhar, mais a gente prevenir, mais a gente recuperar, é melhor, sim, né? E o mais importante assim, desse evento também é a união das igrejas. Tem uma média de 60 pastores, né? 60 igrejas unidas no mesmo propósito, isso aí buscando a juventude, né? Isso é muito tremendo. Então é de fundamental importância. É de fundamental importância, sim. A senhora, como uma mulher de Deus, uma empresária, ora, né, para que essas pessoas venham ter mais um entendimento de que possa influenciar do que ser influenciado pelo mundo e influenciar para o reino de Deus. Sim, não é verdade? É essa que é a importância, na verdade. Nós temos que influenciar mais, influenciar principalmente na questão das igrejas se unirem, porque as trevas são unidas, são organizadas, e a gente acaba como cristão, como igreja, falhando um pouco nisso, né? Mas esse projeto, esse movimento que o pastor Marcos tem feito junto com outros pastores tem unido mais as igrejas, e isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Então, o que a senhora, recado que a senhora dá para o pessoal aí, que a importância de ser influência nessa geração? Influencie, fale de Jesus, pregue, aonde você estiver, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde você estiver, na fila do banco, na fila do supermercado, pregue, fale de Jesus. Sou influência. Então vamos ser influencers nessa geração. Muito obrigado, Sonara. Eu estou aqui com o apóstolo Pablo Pinho, da Vaso Church. Apóstolo, qual é a importância? O senhor está aqui desde o começo, desde a primeira edição da conferência, e ver aí as proporções que tem tomado. Qual a importância disso para o senhor? A importância de ver
a nossa juventude hoje é cada vez mais se voltando para as coisas de Deus, querendo ser uma influência no meio da nossa sociedade. Hoje, pastor, a coisa mais difícil é a gente ver um jovem sendo influência no reino de Deus. E hoje eu vejo essa geração hoje fazendo a obra de Deus, dançando, pregando, ministrando a palavra, influenciando os amigos a estar ouvindo a palavra de Deus. E isso incendeia o meu coração para que cada vez mais a gente venha impulsionar esses jovens para viver o seu chamado. E isso é muito importante, né? Como a gente estava falando, que Manaus aí está com um índice altíssimo de criminalidade, uma das mais violentas do país, terceira mais ou menos, né? E a importância desses movimentos aí para a juventude, com certeza, é para que isso possa diminuir. E o índice que vem aumentar é de pessoas entregando sua vida para Jesus, tendo uma vida transformada na presença do Senhor, tendo um trabalho, uma vida na presença do Pai, família, né? Então, a gente ora para que esses índices caiam, para que o índice de avivamento suba também, a gente ora por isso, né? Então, qual a importância desse movimento? Qual a importância dessa conferência? Qual a importância de ser influência nessa geração? A importância ela é muito grande porque através disso nós se posicionamos como pastores jovens, levar essa geração a ser pastores, futuro missionário. E hoje a gente já pode contemplar, pastor, já jovens no nosso meio que viviam no tráfico, fazendo assalto, né, uma vida totalmente da criminalidade, hoje sendo um missionário, fazendo a obra de Deus, fazendo a obra missionária, servindo o reino dos céus. Então, o influência ele veio para marcar a nossa geração, o influência veio para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e muitos jovens venham se prostrar perante o Senhor. Você que está me ouvindo aí, você que é jovem, que está vivendo uma vida totalmente perdida, sem direção, se volta para Cristo, porque o Senhor tem mais para a sua vida. Está caído, desanimado, triste? Ei, quero falar algo para você. Enquanto a vida há esperança, volta para Cristo, porque as promessas de Deus estão de pé sobre a sua vida. É isso aí. Venha ser influencer também, você que é jovem, você que é líder, vem com a gente, próximo ano aí promete também, em nome de Jesus, e vamos levar essa palavra adiante, porque nós juntos somos influencers. Amém. Glória. Muito obrigado, pastor. Vai, pastor. Estamos aqui com o nosso pastor Márcio, né? Nosso pastor abençoado. E hoje aqui está na intercessão. Não deixa de estar, sempre está, né? Sempre na igreja, aqui. E eu quero perguntar do senhor como é que está sendo a experiência esse ano, né? A gente veio aí há 3 anos já, a nossa igreja é apoiando, sou influencer, veio de uma conferência de jovens abençoados, está indo para o congresso abençoado também, e vem muitos projetos por aí, mas o envolvimento da Igreja Imune, as nossas vidas, qual a importância que o senhor acha que tem aí essa conferência de influenciar esses jovens a viver um projeto de Deus, um propósito de Deus? Qual é a importância disso tudo acontecer? Este ano é a primeira oportunidade minha estar aqui participando do Sou Influencer. Os outros anos eu ficava à distância, mas esse ano Deus me empurrou e eu vim. E a gente está tendo o privilégio de ser intercessor da Imune aqui. E após a conferência dos jovens, a gente vê realmente a necessidade da participação de todos no envolvimento com jovens. Eu tive momentos aqui, oportunidade de poder interceder por jovens, onde a gente vê a opressão, aquelas pessoas que precisam realmente de se libertar, que precisam da presença de Deus. E a gente como igreja, a gente como pastores, nós precisamos fazer isso. O jovem precisa de nós, não importa a sua denominação, o que importa é que você, como jovem, você tem um papel importante, como pastor, você tem um papel importantíssimo de interceder por vidas, de interceder pelos jovens. Afinal de contas, tem muitos jovens que estão perdidos, que precisam realmente não só da presença de Deus, mas da comunhão com uma igreja, a comunhão com todos os irmãos. E esse momento a gente vê os jovens alegres, felizes. É um momento que não dá para se descrever. E a gente vê todos esses jovens animados, essa alegria, isso contagia a gente, isso nos rejuvenesce. Por isso que eu falo assim, eu sou jovem, não importa a idade, eu sou jovem em Cristo Jesus. Não é, meu pastor? É essa alegria que nós... Pastor Márcio é um dos pastores mais jovens, porque a juventude não é a idade. Não é a idade. Na verdade, só ser novo, né? Mas é a mentalidade,
né, que a gente pode fazer muito mais. O senhor como pastor, empresário, qual é o recado que o senhor dá para essa geração, para os jovens, estar na presença do Senhor, entregar o seu melhor, influenciar outras vidas, tanto na área social quanto na igreja? Aquilo que você tiver oportunidade de fazer, faça, dê o seu melhor. As oportunidades que vêm na sua mão, agarra. Principalmente quando essa oportunidade é uma oportunidade que Deus está te entregando. Deus está colocando na sua mão, dando oportunidades para que você possa vencer, superar todas as dificuldades. Porque em Cristo, todos nós somos mais que vencedores. É isso aí, então você que é jovem, você que é líder, venha conosco ser influência do reino de Deus. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Tamo junto. Estou aqui com o Gabriel, um líder de jovens abençoado da Igreja Batista Renovo, né? E aqui está sendo líder de intercessão também, né? Amém. Tá aí intercedendo e tudo. Meu irmão, como é que está sendo essa experiência aí na Conferência Influência? Você já participou de quantas edições? Tem sido maravilhoso, cada ano tem melhorado cada vez mais, né? As equipes têm aumentado. Esse ano eu fiquei na parte de avisos e também na parte de intercessão, muito mais na parte de intercessão, né? Com o pessoal intercedendo, orando para que os corações sejam quebrados, para que as vidas sejam impactadas. E eu estou na terceira edição, fui em todas as edições. Eu fui na primeira, que foi lá na Ágape, fui na segunda, foi na Ágape de novo. Não, verdade, Não, é minta, é verdade. Eu tô na terceira. Primeiro foi a comunidade Atos, Isso. Ágape. Foi na Ágape, fui na segunda então, Segunda, e desde lá não parei mais. Eu fui na segunda para assistir, para verificar, né, como é que tava lá. Foi muito legal, foi muito abençoador. Já na outra eu já estava atuando, né, trabalhando, né, a gente acabou se envolvendo na coordenação e tal, foram para várias áreas. E agora eu estou na intercessão esse ano e graças a Deus tem sido uma bênção. O Influência é uma bênção, né, na vida de muitas igrejas. E a nossa igreja Batista Renovo tem se envolvido cada vez mais no Influência e nós temos amado o trabalho. Glória a Deus. Ali, você trabalhando e tudo, vendo todo esse movimento, qual a importância que tem isso tudo? Manaus, uma das cidades mais violentas do Brasil, a gente pega esse triste índice, né? Mas ora e está orando para que esse índice caia e venha crescer o índice de avivamento sobre essa cidade, de vidas restauradas, de jovens na presença do Senhor. E qual a importância disso tudo para você? Eu sempre falo, até comento com o pastor Marcos, né, e com os pastores que estão à frente desse trabalho, que estão orando por isso, que é o começo de algo que a gente não tem dimensão ainda do que vai acontecer. A verdade é que o Influência ele vai impactar tantas vidas, vai impactar Manaus de uma forma que a gente vai transcender. Eu acredito que não vai ficar só em Manaus, a gente vai para outras capitais, para outros estados e quem sabe mundialmente também, porque o que Deus faz é isso, né? Ele vai, traz uma pequena coisinha, pequena semente, vai transformando aquela árvore e vai crescendo, até se tornar uma árvore frondosa, onde dá muitos frutos. E com relação a Manaus, graças a Deus que existe um despertar hoje dos pastores com relação à juventude. Eu trabalho em cartório, né, na minha vida profissional e eu faço muitos óbitos. E infelizmente a maioria dos óbitos são de jovens. E é uma triste realidade hoje que nós vivemos, mas crendo que Deus está levantando uma nova geração, crendo que Ele está usando os pastores que já estão trabalhando e ajudar a levantar uma nova geração que eu tenho certeza que vai impactar, vai mudar as coisas e já tem feito isso, né? O Influência junta várias igrejas, que é uma coisa que nós não víamos há um tempo passado, e faz essas igrejas trabalharem juntas, num só propósito, pregar o Evangelho, e que o Evangelho vai se expandir. E nessa noite muitas vidas já se renderam, então isso é o resultado de alguém que se revoltou com a situação, que foi o pastor Marcos, e revoltou outras pessoas com a situação, e nos revoltou também, a gente não está satisfeito, e a gente quer influenciar, conformado com a situação, e a gente vai pra cima, o diabo vai ficar na ripa. Ele vai dar ré. Ele não tem dado, né? Mas ele vai dar ré. Pra cima, e quando o povo de Deus vai pra cima, certamente ele tem que bater em retirada, né? É verdade. Qual é o recado que tu dá aí pra essa juventude, pros líderes também, estar aí nas outras edições da conferência? Você líder que ainda não conhece o Influência, eu convido você a conhecer, e não apenas conhecer, mas participar desse movimento. É um movimento que cresce cada ano mais. Então, assim, a gente está vivendo o sobrenatural de Deus. Sabe, são várias igrejas juntas, trabalhando num só propósito, vivendo num só propósito, para que Deus reine em Manaus. Mas para que Deus não apenas reine em Manaus, mas reine no estado do Amazonas. Eu sempre digo que Deus está fazendo um movimento. E esse movimento não vai parar. E eu quero fazer parte desse movimento.
Então não fique de fora do Influence, venha conhecer, converse com o pastor Marcos, converse com os outros pastores que estão à frente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O Influence, ele dá um gás, assim, muito extraordinário na juventude. Um gás, assim, os meninos estão aí hoje, eles vão chegar na igreja deles com as ideias, eles vão chegar com as noções, eles vão querer fazer aquilo, quer fazer aquela dança, e isso vai ajudar a agregar o reino de Deus. Isso vai fazer o reino de Deus crescer. Então você, líder, não fique de fora, porque Deus está fazendo algo em Manaus, Deus está fazendo algo no Sou Influência. Então vem ser influência, vem ser influência. Vem ser influência também. Venha abençoar vidas, porque nós juntos nós podemos influenciar muito mais. Amém. Em nome de Jesus. Abençoe, Obrigado, irmão. Deus abençoe. Estamos aqui com o pastor Antonísio, da Igreja Aliança, que está aqui na conferência Sou Influencer, né, pastor? Como é que está sendo a conferência para o senhor? Olha, está superando as expectativas, né? Eu tive uma entrevista com o pastor Marcos e um homem muito ousado, sabe? Um homem acima da mentalidade de muitos. O que ele está fazendo aqui não é algo para a igreja dele, mas é algo para impactar a nossa cidade. E hoje nós vemos aqui um grande resultado. Muitos jovens reunidos, muitos ainda estão chegando e nós vemos uma alegria indizível. Os céus baixou aqui e eu quero convidar você, talvez não dê nessa, mas nas próximas, se enganjar conosco. Não importa a sua denominação, não importa a região da cidade, nós somos um povo. E eu tenho visto Deus fazer grandes coisas aqui no Sou Influência, no Canaã. Glória a Deus. Qual a importância que o senhor acha desse movimento com os jovens, de influência que cada jovem cristão tem que ter sobre o mundo? Qual a importância disso, desse momento aqui, para a nossa juventude, para a nossa sociedade em geral? Então, olha, os nossos jovens, eles têm as portas abertas em todos os locais, tanto para o certo quanto para o errado. E nós vivemos em uma sociedade hoje que ela está trazendo o pecado ou tentando trazer o pecado como algo natural. Então uma conferência dessa, ela traz muitos jovens, quem sabe alguns deles à beira do abismo, tentando cair ou quase caindo, ou tentando suicídio. Então isso aqui é recarregar as baterias e que eles possam sair daqui e dar esse testemunho poderoso daquilo que Deus está fazendo na vida deles, porque Deus está falando aos corações aqui nesses dias. E eu sei que daqui sairão muitos jovens com uma missão de transformar a nossa cidade. Glória a Deus. O senhor, como um pastor experiente, aí qual o recado que o senhor dá para os líderes para estar abraçando essa causa? O recado também para os jovens que vão influenciar e ser influenciados para o certo, né? A gente sabe que a nossa cidade aí tem uma estatística chata de uma das mais violentas do país, né? Mas a gente precisa mudar essa história. A gente está inconformado e quer mudar essa história através desses movimentos, através da palavra de Deus, através da oração. Qual é o recado que o senhor traz para os líderes e para os jovens? Então, olha, a nossa cidade tem essa estatística. Isso é uma perseguição. Se você olhar também, é uma das cidades onde tem o maior número de evangélicos do Brasil, proporcionalmente. Qual recado eu posso trazer para você? Quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, Deus se envolve com as nossas. Uma igreja forte é uma igreja que tem jovens ativos, participantes. E eles não são a geração do futuro, eles são a geração do agora. Então, quando nós damos esse espaço, damos liberdade da forma certa, quando nós apoiamos, incentivamos e quando nós investimos, nós vemos grandes resultados. Eu tenho uma igreja de 2 anos, que começou com 15 pessoas, agora dia 17 de julho ela fez 2 anos. E nós temos 200 pessoas. E nós temos muitos jovens. Fazemos movimentos, 12 horas de louvor e adoração ininterrupto. Viramos a madrugada com eles, no madrugadão com Deus. E eles dormem na igreja, eles comem na igreja. Porque eu vejo essa importância deles estarem inseridos na vida da igreja. Eu creio que depois dessa influência, sua influência, muitos deles serão destaques nas suas igrejas e serão instrumentos de Deus para poder moldar e modificar a nossa sociedade. Então, querido pastor, pastora, bispo, apóstolo, não importa aquilo que é a sua nomenclatura, o importante é investir. Invista e você terá grandes resultados. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí é um recado para você, que Deus abençoe em nome de Jesus. A conferência está rolando aí e vai ter muito mais ainda nessa noite. E você que
está assistindo esse material, você pode ter certeza que próximo ano tem mais e vai ser bênção de Deus. Muito obrigado, pastor. Vou estar investindo de novo. Esse ano eu investi. Ano que vem eu vou dobrar o meu investimento no Sua Influência. Glória. Tem ônibus de jovens, nós ajudamos aqui. E o nosso prazer é esse, é ver o povo de Deus reunido, celebrando ao Senhor. É isso aí. Então venha com a gente também ser influenciador do reino de Deus. Nós estamos aqui com ele, né? Mas pastor Marcos Davi, né, idealizador do Sou Influência, essa conferência abençoada, que tem impactado muitas vidas, muitos jovens. E que, pastor, como é que está sendo aí essa edição aí, a 4ª edição, né? Esse sonho que começou há 4 anos atrás, hoje é uma realidade, a 4ª vez, né? Qual é a expectativa, está sendo a expectativa aí? Ó, Ed, você que está conosco desde a primeira edição, cada ano tem sido um desafio e a cada ano o desafio é cada vez maior. E nós estamos aí, né, no 4º ano. Deus tem abençoado, Deus tem agregado mais homens de Deus, assim como você, tem mobilizado outras igrejas, nós temos conseguido alcançar outros públicos, né, novos adolescentes e jovens. E feliz aqui, né, pelo resultado, com apoio de cada pastor, de cada igreja, de cada pessoa que tem nos ajudado a realizar esse projeto. É um projeto de Deus, o reino é dele, é tudo para o reino de Deus. Aqui nós não falamos sobre placa denominacional, sobre denominações, nós apregoamos o evangelho, queremos salvar e resgatar os perdidos. Qual a importância aí que o senhor trouxe aí a importância? Qual a importância primordial da conferência, desse movimento com os jovens que o senhor está trazendo aí, junto com as outras lideranças, que a gente tem buscado trazer uma solução, trazer algo novo, trazer... Porque nós estamos inconformados com a situação, nós estamos vivendo nossa juventude, as igrejas, né? Qual é aquilo que a gente está buscando, assim, com essa conferência? Então, a gente tem observado que o número de pessoas com ansiedade, depressão, cometendo suicídio, a grande maioria é o público jovem. A população carcerária tem aumentado. E quem é o público? O público jovem. Os crimes na cidade têm aumentado. E quem tem cometido os crimes? Os jovens. Então, o intuito, o propósito da conferência é resgatar essas pessoas, dando a elas uma nova oportunidade, uma nova perspectiva, para que eles possam crescer, se tornarem adultos transformados, pais de famílias, né, mais estruturados, equilibrados, profissionais, empreendedores. O intuito é ver hoje um garoto de 12 anos aí sendo alcançado. E daqui a pouco tempo, esse garoto ele é um empresário, ele é um profissional, ele é um pastor, um pregador, um obreiro. Esse é o intuito. O intuito é a gente mudar a nossa sociedade, Ed. Nossa cidade é a 3ª capital mais violenta. Então, com esse projeto, nosso intuito é baixar essa criminalidade. Por quê? Quem comete os crimes são os jovens. E o evento ele é voltado exatamente para esse público. Estava falando sobre isso com outros pastores, outros líderes, né? E em busca de fazermos a nossa parte, mudar esse quadro geral que assusta, né? Mas que a gente pode trazer essa solução, esse direcionamento. Qual é o recado que o senhor traz para os outros líderes? Muitos que já ouviram falar, muitos que já foram apresentados essa proposta, que muitas vezes não quiseram, né? Ou então ali estão lá trabalhando ali com as suas redes, com a sua igreja, mas que isso é necessário porque, como o senhor falou, é o reino de Deus, né? E esses jovens precisam estar com outros jovens também. Qual é o recado que o senhor traz para os líderes e depois para os jovens, assim? O recado que eu vou dar é o que Jesus deu há 2000 anos atrás. Ele disse que o reino dividido não subsiste, uma casa dividida não subsiste. Nós, como povo de Deus, estamos divididos. A gente vai muito por uma questão doutrinária, de costume, denominacional, de metodologia, e acaba que quem perde com isso é o reino e quem está avançando é o inferno. O inferno ele é muito organizado e unido. O grupo LGBT, Y, eles são unidos. Todos os segmentos da sociedade são unidos. Agora, o povo de Deus ele é desunido. Um evento desse aqui, se mobilizasse metade das igrejas, irmão, nós conseguiríamos lotar o estádio umas 2 vezes. Mas devido à segregação, não entender esse propósito, aí eles vão atrás dos adultos, só querem trabalhar com adulto, no formato de adulto, e aí os filhos estão se perdendo, a sociedade está perdendo, a violência só tem aumentado. E aí a ideia é fazer com que você, líder, você jovem, pare e dê uma olhada um pouquinho em volta e veja a realidade que nós vivemos. Venha para cá conosco, se junte, isso aqui é tudo pelo reino, não tem a ver com denominação nem placa de igreja, é reino de Deus. É isso aí. E
nós temos que influenciar essa geração, né? Trazendo isso para mais pessoas, mais líderes, mais jovens. Qual a expectativa, né? Porque isso é só o começo, né, pastor? Sim, sim. Né? A gente vê conferências que tem anos, 20 anos aí, e a próximo ano já pensando no futuro, a 5ª edição em 2024. Qual a sua expectativa aí para 2024? Na realidade, não vai parar esse trabalho, não vai parar, a gente vai continuar. A gente, enquanto Deus estiver dando saúde, está dando fôlego de vida, nós vamos continuar fazendo isso aí. E sempre tentando conectar com novos pastores, novas lideranças, novas igrejas, para que a gente consiga alcançar o maior número possível de pessoas. A nossa cidade tem 2,3 milhões de pessoas. Então, a grande maioria delas ainda não foi alcançada. Então, tem muita gente para ser alcançada e para fazer grandes coisas. Precisamos estar envolvido com muita gente. Então, ninguém faz nada grande sozinho. E se alguém está fazendo algo sozinho é porque não é grande. É isso aí, Ed. É isso aí. A expectativa é grande para o ano que vem. Não vamos parar, não. Vamos para cima. Vamos estar influenciando essa cidade, esse estado, esse país aí. A ideia é essa. É isso aí, então você não pode perder 2024. Vem a 5ª edição. Você é o nosso convidado. Você líder, se une a gente para aí estar fazendo, levando essa juventude, porque a igreja ela é geracional. Sim. Né? Como o senhor falou, a igreja tem muito preocupado muito com a faixa etária. E as crianças estão se perdendo, os adolescentes, os jovens. E aí? Não é fácil. Nunca vai ser fácil. Mas quem disse, Jesus nunca disse que seria fácil, mas que estaria no controle de todas as coisas, né? E estaria nos abençoando. Então, venha conosco também ser influência dessa geração. Amém, né, pastor? meu irmão. Amém. Deus, obrigado, Ed. Tamo junto, Deus abençoe. Vamos lá, porque tá rolando. E próximo ano tem mais.